Bem-vindos, queridos leitores, a uma jornada através do tempo. Hoje levaremos vocês para a Inglaterra de 1884, uma época onde a honra valia mais que ouro e o amor podia nascer até mesmo do ódio mais profundo. Vamos descobrir juntos como 100 dias de inverno podem transformar duas almas feridas em algo muito maior do que jamais imaginaram. Mas antes de começarmos esta história emocionante, me digam, de que cidade vocês estão assistindo? Deixem aí nos comentários. E não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like para que mais pessoas possam viajar conosco através dessas páginas do tempo. Surrey, Inglaterra. Inverno de 1884. A chuva londrina martelava as vidraças do Clube Whites como lágrimas amargas contra o cristal. No salão principal, envolvido pelo cheiro de charutos cubanos e conhaque francês, homens de casacas escuras sussurravam números que decidiam destinos. Era uma noite onde a dignidade se vendia por libras esterlinas. Lady Charlotte Pemberton permanecia de pé no centro do recinto, sua silhueta envolta em veludo negro, contrastando com a pele alva como porcelana. Os olhos verdes, herança de sua avó irlandesa, fitavam o chão de mármore italiano com uma dignidade que nem mesmo a humilhação conseguia quebrar. Seus dedos longos e delicados seguravam um lenço de renda belga, a última relíquia de sua mãe, enquanto sua respiração formava um ritmo cadenciado, como uma prece silenciosa. 40 dias pela jovem lady, gritou um homem corpulento, cujo rosto vermelho denunciava excessos com o porto. 60, replicou outro, ajustando o monóculo de ouro sobre o olho direito. William Pemberton, irmão de Charlotte, observava de um canto sombrio, suas mãos tremendo não apenas pelo frio que se infiltrava pelas frestas das janelas antigas. O ópio havia roubado sua juventude aos 25 anos, deixando apenas um fantasma de cavalheiro. Suas dívidas de jogo, 10.000 libras, eram o preço de sua degradação, e agora sua irmã pagava por seus pecados. Foi então que a voz surgiu do fundo do salão, cortando o ar como lâmina afiada através de seda. 100 dias. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até mesmo a chuva pareceu diminuir sua intensidade. Charlotte ergueu o olhar lentamente, como um cisne ferido que reconhece o predador. Seus olhos encontraram os de Lord Edmund Ashworth. Ele caminhava entre as mesas de mogno com a elegância predatória de um lobo siberiano. Alto, com ombros largos que denunciavam anos de trabalho físico incomum para sua classe, Edmund possuía cabelos negros como carvão e olhos da cor do aço temperado. Uma cicatriz fina cortava seu rosto da têmpora esquerda até o maxilar, lembrança da Guerra da Crimeia, dando-lhe um ar simultaneamente perigoso e melancólico. 100 dias, repetiu ele, agora próximo o suficiente para que Charlotte sentisse o aroma de bergamota e sândalo que emanava de sua pele. A jovem não baixou o olhar. Pelo contrário, enfrentou-o com uma coragem que surpreendeu até mesmo a si mesma. Quando falou, sua voz saiu firme, carregada de um sotaque que denunciava a educação refinada. Aceito os termos, Vossa Senhoria. Edmund arqueou uma sobrancelha, surpreso pela compostura dela. Esperava lágrimas, súplicas talvez. Em vez disso, encontrou dignidade em estado puro. Sabe quem sou? Perguntou ele em voz baixa, apenas para ela. Charlotte inclinou a cabeça levemente, um gesto que poderia ser interpretado como reverência, mas que seus olhos transformavam em desafio. Sei que é o homem que meu pai arruinou na Rússia. Sei que construiu sua fortuna sobre as cinzas do que minha família destruiu. Ela fez uma pausa, respirando profundamente. E sei que agora me pertence por 100 dias. O impacto de suas palavras foi como uma bofetada elegante. Edmund sentiu algo se remexer em seu peito. Admiração? Respeito? Há anos não experimentava sentimentos que não fossem frios como o inverno siberiano de sua infância. Em 3 dias, apresente-se na mansão Ashworth, em Surrey, disse ele, entregando-lhe um cartão de visita gravado em relevo dourado. Às 6 da manhã. Não se atrase. Quando os dedos de Charlotte tocaram os dele para pegar o cartão, Edmund sentiu uma descarga elétrica percorrer sua espinha. Foi apenas um segundo, mas suficiente para que ambos percebessem que os próximos 100 dias seriam muito mais complexos do que qualquer um poderia imaginar. O trem da Great Western Railway cortava a paisagem inglesa como uma serpente de ferro, expelindo vapor.
Charlotte observava pela janela embaçada as colinas verdejantes de Surrey, cobertas por uma névoa matinal que conferia ao cenário um ar de sonho melancólico. Tinha dormido pouco durante a viagem, seu corpo embalado pelo ritmo hipnótico dos trilhos, mas sua mente navegando em águas turbulentas. Ao lado dela, uma mala de couro desgastado guardava suas únicas posses: 3 vestidos de lã, um casaco de inverno que havia sido de sua mãe, alguns livros em francês e russo, presente de sua governanta da infância, e um broche de ametista, última joia da família Pemberton. A estação de Surrey emergiu da névoa como um castelo de conto de fadas gótico. Plataformas de pedra escura, cobertas por estruturas de ferro forjado, ecoavam com os sons metálicos dos trens e os gritos dos carregadores. Charlotte desceu com sua bagagem modesta, sentindo o ar frio da manhã penetrar através de seu casaco fino. Uma carruagem negra a aguardava, puxada por 2 cavalos da raça Shire, imponentes como soldados em formação. O cocheiro, um homem de meia-idade com bigodes grisalhos, tocou respeitosamente o chapéu. Lady Pemberton, sou Henderson. Lord Ashworth mandou buscá-la. A viagem até a mansão durou 40 minutos, através de estradas serpenteantes, ladeadas por carvalhos centenários. Charlotte observava a paisagem mudar gradualmente. Campos de pastagem, onde ovelhas pareciam nuvens terrestres, muros de pedra cobertos por era, e, ao longe, as chaminés da fábrica têxtil de Edmund, liberando o vapor que se misturava às nuvens baixas. A mansão Ashworth surgiu como uma visão tirada de um romance gótico. Construída em pedra calcária durante o reinado da rainha Anne, a edificação de 3 andares apresentava janelas altas com molduras elaboradas, torres circulares nas extremidades e um jardim frontal que, mesmo no inverno, mantinha sua elegância através de topiárias geometricamente perfeitas. Mrs. Margaret Thornton, a governanta, esperava na entrada principal. Era uma mulher de 50 anos, escocesa, com cabelos grisalhos presos em um coque severo e olhos azuis que pareciam capazes de enxergar através das almas. Vestia um vestido preto, com avental branco engomado, e suas mãos, embora calejadas pelo trabalho, moviam-se com uma graciosidade que denunciava a educação refinada em sua juventude. Lady Pemberton, disse ela com sotaque das Highlands, bem-vinda à mansão Ashworth. Sou Mrs. Thornton, governanta desta casa há 15 anos. Charlotte inclinou a cabeça educadamente. Muito prazer, Mrs. Thornton. Lord Ashworth está em Londres. Retornará amanhã. Permitam-me mostrar-lhe seus aposentos. Para a surpresa de Charlotte, Mrs. Thornton a conduziu não aos quartos principais, mas à ala dos criados. O corredor era mais estreito, com paredes cobertas por papel de parede simples, em tons de verde musgo. O quarto destinado a ela, contudo, surpreendeu pela dignidade. Uma cama de ferro forjado com colcha de linho branco, uma escrivaninha de carvalho próxima à janela, uma poltrona coberta por tecido de chenille azul marinho e uma lareira pequena, mas funcional. Lord Ashworth foi específico, explicou Mrs. Thornton com uma expressão em decifração. Disse que a senhora deveria ser tratada com respeito, mas não como convidada. É uma situação inusitada. Através da janela, Charlotte podia ver os jardins dos fundos da mansão, onde rosas dormiam sob a proteção de estufas de vidro, e mais além, as chaminés da fábrica têxtil, liberando vapor constante no ar cinzento do inverno. Posso perguntar, disse Charlotte, sentando-se na poltrona e aceitando a xícara de chá que Mrs. Thornton lhe oferecia. Que tipo de homem é Lord Ashworth? A governanta hesitou, mexendo a cúcara em sua própria xícara com movimentos precisos. É um homem justo, mas ferido. A guerra o transformou, e a traição que sofreu da família de vocês? Bem, deixou cicatrizes que vão além das que podemos ver. Charlotte absorveu estas palavras como uma esponja absorve água. Ele falou sobre minha família, não com palavras, mas os silêncios de Lord Ashworth falam mais alto que os gritos de outros homens. Mrs. Thornton inclinou-se ligeiramente para a frente. Posso dar-lhe um conselho, querida? Ele espera encontrar a mesma vaidade e superficialidade que associa aos Pemberton. Se mostrar-se diferente, talvez consiga conquistar algo mais valioso que ouro. Naquela noite, Charlotte jantou sozinha em uma pequena sala adjacente aos aposentos dos criados. O cardápio, sopa de cebola,
carne assada com raiz de nabo e pudim de pão. Era simples, mas preparado com cuidado. Através das janelas, podia ouvir o som distante dos teares da fábrica, funcionando em turnos noturnos. Antes de dormir, ela abriu um de seus livros, Ana Karenina em russo, e leu sob a luz bruxuleante de uma vela. As palavras de Tolstói a transportavam para outro mundo, onde o sofrimento se transformava em beleza através da arte. Não sabia ainda que, a poucos quilômetros dali, Edmund também lia em russo, tentando encontrar nas palavras de Pushkin um alívio para a tempestade que Charlotte havia despertado em seu coração de ferro. O amanhecer chegou com uma chuva fina que transformava os jardins da mansão em aquarela impressionista. Charlotte despertou com o som melódico dos pingos contra sua janela, um ritmo que parecia compor uma sinfonia matinal. Após vestir um de seus vestidos de lã, azul marinho com gola alta, desceu para o café da manhã. A sala de jantar dos criados era aconchegante, com uma mesa de carvalho maciço e cadeiras com assentos de palha trançada. Mrs. Thornton já a esperava com chá preto, ovos mexidos, bacon e torradas com geleia de morango caseira. Lord Ashworth chegou durante a madrugada, informou a governanta, servindo-lhe uma xícara fumegante. Está em seu escritório desde as 5 da manhã, revisando documentos da fábrica. Charlotte sentiu seu estômago contrair-se. O primeiro encontro oficial estava próximo. Mrs. Thornton, disse ela, cortando delicadamente o bacon, posso perguntar-lhe sobre a família Ashworth? Preciso entender o que meu pai fez para causar tanto ressentimento. A governanta suspirou, suas mãos experientes alisando o avental. Lady Catherine Ashworth, mãe de Edmund, era uma mulher extraordinária. Russa de nascimento, filha de um conde de São Petersburgo. Casou-se com o pai de Edmund por amor, não por conveniência, algo raro na época. Ela fez uma pausa, como se organizasse memórias dolorosas. A família possuía vastos negócios na Rússia, importação de seda, chá e especiarias. Lord Henry Pemberton, seu pai, tornou-se sócio comercial através de casamento com uma prima distante de Lady Catherine. Por anos foi como um irmão para a família. Charlotte baixou os olhos pressentindo o que viria. Durante a Guerra da Crimeia, Edmund serviu como oficial. Foi ferido gravemente. Mrs. Thornton tocou a própria face, indicando onde estava a cicatriz dele. Enquanto se recuperava em um hospital militar, chegaram notícias devastadoras. Lord Henry havia quebrado todos os contratos, apropriando-se dos negócios da família e deixando-os na ruína. Meu Deus! Sussurrou Charlotte. Lady Catherine morreu de desgosto 6 meses depois. O pai de Edmund não resistiu ao choque e faleceu no inverno seguinte. Edmund ficou sozinho, sem fortuna, sem família, apenas com cicatrizes de guerra e um sobrenome manchado. Charlotte sentiu lágrimas queimar em seus olhos. Como ele conseguiu reconstruir tudo? Pura determinação. Veio para a Inglaterra com apenas as roupas do corpo. Trabalhou em fábricas têxteis até entender cada aspecto do negócio. Economizou cada centavo. Investiu com inteligência e em 10 anos construiu um império maior que o original. Mrs. Thornton levantou-se, recolhendo as louças. Mas a riqueza não curou as feridas da alma, querida. Após o café, Charlotte pediu permissão para explorar a mansão. Mrs. Thornton concordou, alertando-a apenas para não entrar no escritório de Edmund sem ser convidada. Os corredores da mansão eram um museu de elegância vitoriana. Tapetes persas cobriam pisos de carvalho encerado. Quadros com paisagens rurais inglesas adornavam paredes cobertas por papel decorativo em tons dourados, e vasos chineses da dinastia Ming exibiam arranjos de flores secas que exalavam fragrância sutil de lavanda. Foi na biblioteca que Charlotte fez sua descoberta mais tocante. A sala era magnífica. Estantes de mogno se erguiam até o teto alto, repletas de volumes encadernados em couro. Um globo terrestre antigo ocupava um canto próximo à lareira de mármore, onde troncos de carvalho crepitavam suavemente. Sobre a lareira, um retrato chamou sua atenção. Uma mulher jovem, de rara beleza, com cabelos dourados arranjados em estilo russo e olhos azuis profundos como lagos siberianos. Vestia um vestido de seda verde esmeralda e segurava nas mãos um livro. Uma placa dourada na moldura identificava Lady Catherine Ashworth, 1845-1868. Era linda, não era? Charlotte sobressaltou-se.
Edmund estava na entrada da biblioteca, vestindo um casaco de tweed marrom e calças de lã escura. Seus cabelos negros estavam ligeiramente despenteados, como se tivesse passado as mãos por eles repetidas vezes, e seus olhos cinzentos a estudavam com uma intensidade perturbadora. "Peço desculpas, milord", disse ela, fazendo uma reverência. "Não sabia que não deveria estar aqui. Não se desculpe." Ele se aproximou, suas botas produzindo um som ritmado sobre o piso de madeira. "Esta era a sala favorita de minha mãe. Ela dizia que livros eram pontes entre almas." Edmund parou ao lado de Charlotte, ambos contemplando o retrato. Ela pôde sentir o calor que emanava de seu corpo e o aroma masculino que misturava bergamota com algo mais selvagem, talvez pinho siberiano. "Ela falava russo comigo quando criança", continuou ele, sua voz carregando uma melancolia que tocou o coração de Charlotte. "Dizia que um homem que domina várias línguas possui várias almas." Charlotte respirou profundamente antes de falar. "Говорила ли она вам, что язык — это música души?" Ela dizia que a língua é a música da alma. Edmund virou-se para ela tão bruscamente que Charlotte deu um passo atrás. Seus olhos se arregalaram, como se tivesse visto um fantasma. "Você fala russo", disse ele, não como pergunta, mas como constatação chocada. "Minha governanta era de Moscou. Ensinou-me desde criança." Charlotte manteve-se firme sob o olhar penetrante dele. "Creio que esta foi uma das poucas coisas boas que meu pai proporcionou, mesmo que inadvertidamente." Por um longo momento, apenas o crepitar da lareira quebrou o silêncio. Edmund estudava Charlotte como se a visse pela primeira vez, procurando em seus olhos verdes algo que pudesse contradizer suas expectativas. "Os próximos 98 dias", disse ele finalmente, "prometem ser muito mais interessantes do que imaginei." Os dias seguintes estabeleceram uma rotina peculiar na mansão Ashworth. Charlotte despertava às 6 da manhã, tomava café com Mrs. Thornton e então recebia tarefas que variavam entre auxiliar na organização da biblioteca, cuidar da correspondência em idiomas estrangeiros e supervisionar pequenos reparos domésticos. Edmund mantinha-se discretamente distante, observando-a através de olhares furtivos durante as refeições ou encontros casuais nos corredores. Foi na terceira semana que tudo mudou. Uma tarde de neve leve transformava os jardins em paisagem de conto de fadas, quando Edmund encontrou Charlotte na biblioteca, sentada junto à lareira, lendo Crime e Castigo na versão original russa. Ela usava um vestido de lã verde escuro que realçava seus olhos, e seus cabelos castanhos estavam presos em um coque baixo, com alguns fios rebeldes emoldurando seu rosto delicado. "Dostoiévski", observou ele, aproximando-se com uma xícara de chá fumegante nas mãos. Leitura pesada para uma tarde de neve. Charlotte ergueu o olhar, marcando a página com um pequeno marcador de prata. "Acho que a angústia de Raskolnikov combina com o tempo melancólico." "E o que pensa sobre a teoria dele? De que alguns homens estão acima da moral comum?" "Penso que é a desculpa de um covarde para justificar seus crimes." Sua resposta foi direta, sem hesitação. "Um homem verdadeiramente superior cria moralidade. Não a ignora." Edmund arqueou uma sobrancelha impressionado. Não esperava uma análise tão profunda. Interessante perspectiva. E quanto ao sofrimento que Dostoiévski vê como caminho para a redenção? "Creio que o sofrimento apenas purifica aqueles que já possuem bondade em suas almas. Nos outros, apenas gera mais amargura." Suas palavras pairaram no ar como flocos de neve, delicadas, mas carregadas de significado. Edmund pousou sua xícara sobre a mesa ao lado da poltrona de Charlotte e, por impulso, dirigiu-se a uma estante específica, retornando com um tabuleiro de xadrez. "Joga?" perguntou ele. "Um pouco", respondeu ela, fechando o livro. O tabuleiro era uma obra de arte russa, peças entalhadas em marfim e ébano representando figuras históricas. Edmund o posicionou sobre uma mesinha entre duas poltronas próximas à janela, onde podiam observar a neve caindo suavemente sobre os jardins. A primeira partida revelou que Charlotte havia sido modesta. Seus movimentos eram calculados, estratégicos, demonstrando uma compreensão profunda do jogo que surpreendeu Edmund. Ela jogava como os mestres russos que ele havia conhecido em São Petersburgo, pacientemente, construindo ataques silenciosos. "Onde aprendeu a jogar assim?" perguntou ele após ela capturar sua torre com um movimento inesperado. "Minha governanta, Natasha Volkov,
Havia sido dama de companhia de uma condessa em São Petersburgo. Dizia que xadrez ensina mais sobre caráter que uma década de conversação. Charlotte moveu seu bispo, criando uma armadilha sutil. Check. Edmund riu pela primeira vez desde sua chegada à mansão. Um som rico que ecoou pela biblioteca como música. Natasha Volkov. Conheço esse nome. Família de comerciantes de chá? Exato. Ela veio para a Inglaterra após a morte de sua senhora. Trabalhou para nossa família por 10 anos. Charlotte observou Edmund estudar o tabuleiro. Falava sempre de como a Rússia era bela no inverno, quando a neve cobria as feridas da terra. Algo na voz dela, uma melancolia suave misturada com nostalgia, tocou uma corda profunda no coração de Edmund. Ele ergueu os olhos do tabuleiro e a encontrou observando a neve através da janela, suas feições iluminadas pela luz suave da tarde. Что такое родина для тех, кто потерял ее? O que é pátria para aqueles que a perderam? Perguntou ele em russo, sua voz baixa, quase íntima. Charlotte virou-se para ele, surpreendida pela pergunta. Por um momento, apenas se fitaram, como se compartilhassem uma compreensão que transcendia palavras. «Думаю, что родина — это не место, а воспоминания о том, кто мы были до того, как мир нас ранил. Creio que pátria não é um lugar, mas as memórias de quem éramos antes que o mundo nos ferisse», respondeu ela, também em russo. Edmund sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. As palavras de Charlotte, ditas naquela língua que era simultaneamente sua e não sua, tocaram feridas que ele pensava estar cicatrizadas. «Você entende», disse ele voltando ao inglês. «Porque preciso de vingança». «Entendo», respondeu Charlotte suavemente. Mas entender não significa concordar. Ela moveu sua rainha, um movimento elegante que selou o destino do rei de Edmund. Checkmate. Naquela noite, depois que Charlotte se retirou para seus aposentos, Edmund permaneceu na biblioteca até tarde, olhando para o tabuleiro, onde as peças permaneciam na posição final da partida. Pela primeira vez em 10 anos, questionou se sua sede de vingança valia mais que a possibilidade de encontrar paz. 3 andares acima, Charlotte escrevia em seu diário à luz de velas. Dia 21. Hoje joguei xadrez com meu captor e descobri que talvez ele seja mais prisioneiro que eu. Há uma tristeza em seus olhos que fala de perdas maiores que fortune. Pergunto-me se estes 100 dias não foram destinados a salvar a nós dois. O inverno inglês mostrava sua face mais severa quando os problemas começaram. Uma manhã de fevereiro, Charlotte foi despertada não pelo suave toque da campainha de Mrs. Thornton, mas pelos gritos indignados que ecoavam do pátio da fábrica. Vestindo rapidamente um hobby sobre a camisola, correu até a janela e viu uma multidão de operários reunidos, muitos carregando cartazes improvisados. Mrs. Thornton apareceu na porta, sua expressão grave. «Os trabalhadores estão em greve, querida. Problemas com as novas máquinas que Lord Ashworth instalou». Charlotte vestiu-se rapidamente e desceu. Encontrou Edmund no hall principal, vestindo botas altas e um casaco pesado, claramente preparando-se para enfrentar a situação. Seus movimentos eram tensos, as mãos fechadas em punhos, a cicatriz em seu rosto parecendo mais pronunciada sob a luz matinal. «Não deveria se envolver nisso», disse ele ao vê-la. «Greves podem se tornar violentas. Se posso ajudar, devo fazê-lo», replicou Charlotte, pegando seu próprio casaco. «Além disso, falo inglês melhor que você quando está nervoso». Edmund a fitou com surpresa. Era verdade. Quando agitado, seu sotaque russo se acentuava, dificultando a comunicação. Juntos, caminharam através dos jardins até o pátio da fábrica. O edifício de tijolos vermelhos se erguia imponente, com suas enormes janelas e chaminés fumegantes. O som dos teares havia parado, substituído por vozes irritadas e o arrastar de pés sobre pedras molhadas. Robert Henley, supervisor da fábrica, aproximou-se deles com expressão preocupada. Era um homem de 50 anos com cabelos grisalhos e mãos calejadas que denunciavam décadas de trabalho industrial. «Milord, a situação está tensa. As novas máquinas aumentaram a produção, mas também o risco de acidentes. 3 operários se feriram na semana passada e os homens temem por suas vidas». Edmund inspirou profundamente, preparando-se para enfrentar a multidão, quando Charlotte tocou seu braço suavemente. «Posso tentar primeiro?» Às vezes uma voz diferente acalma os ânimos. Antes que ele pudesse responder,
Ela caminhou em direção aos operários. Eram cerca de 40 homens e mulheres, rostos marcados pelo trabalho duro, roupas simples mas limpas, expressões que misturavam medo e determinação. Ao vê-la aproximar-se, alguns removeram seus chapéus respeitosamente. Senhores, senhoras, disse Charlotte, sua voz clara cortando o ar frio da manhã. Sei que estão preocupados com sua segurança, e têm todo o direito. Uma mulher de meia idade com as mãos manchadas de tinta têxtil deu um passo à frente. Com respeito, milady, a senhorita não trabalha com essas máquinas. Não sabe o medo que sentimos todos os dias. Tem razão, concordou Charlotte. Não sei, mas sei o que é temer pelo futuro, questionar se amanhã será melhor que hoje. Ela fez uma pausa, seus olhos percorrendo os rostos à sua frente. Posso pedir que me mostrem exatamente o que os preocupa? Não como patroa, mas como alguém que se importa? Mary Fletcher, a mulher que havia falado, trocou olhares com seus companheiros antes de acenar com a cabeça. Conduziu Charlotte e Edmund para dentro da fábrica. O interior era um mundo de vapor, ruído e movimento. Teares metálicos se estendiam em fileiras ordenadas, operados por trabalhadores habilidosos, cujos dedos voavam sobre os fios como pianistas, executando sinfonias complexas. O cheiro de óleo de máquina misturava-se com o aroma doce da lã processada. Mary apontou para uma das máquinas mais novas. É aqui, milady. A velocidade é muito alta e os dispositivos de segurança falham. Tom Bradley perdeu 2 dedos semana passada. Charlotte examinou cuidadosamente o equipamento, fazendo perguntas específicas sobre o funcionamento e os pontos perigosos. Sua curiosidade genuína e sua atenção aos detalhes impressionaram os operários, que começaram a se abrir, explicando não apenas os problemas técnicos, mas também suas preocupações sobre jornadas de trabalho e condições de vida. Edmund observava em silêncio, fascinado pela forma como Charlotte interagia com os trabalhadores. Não havia condescendência em sua atitude, apenas respeito genuíno e desejo de compreender. Quando ela sugeriu modificações nas máquinas e intervalos de segurança mais frequentes, suas propostas eram práticas e bem fundamentadas. Milord, disse Mary Fletcher, dirigindo-se finalmente a Edmund, se a senhorita pudesse supervisionar as mudanças, acho que poderíamos voltar ao trabalho. Edmund assentiu. Lady Pemberton supervisionará pessoalmente as modificações. Tem minha palavra. Nos dias seguintes, Charlotte passou horas na fábrica, trabalhando com os engenheiros para implementar melhorias de segurança. Sua presença tranquilizava os operários, que começaram a vê-la não como uma aristocrata distante, mas como uma aliada genuína. Uma tarde, enquanto inspecionavam as modificações concluídas, Edmund e Charlotte caminhavam lado a lado pela fábrica. O barulho havia retornado, mas agora era um som de produtividade organizada, não de desespero. Por que fez isso? Perguntou Edmund. Por que se importou? Charlotte parou próximo a uma janela onde a luz do sol poente criava padrões dourados sobre os teares. Porque eles não são diferentes de nós. Todos querem segurança, dignidade, a chance de construir algo melhor para seus filhos. Meu pai dizia a mesma coisa, disse Edmund suavemente, que a verdadeira nobreza estava em elevar os outros, não em subjugá-los. Ele tinha razão. Naquele momento, observando Charlotte cumprimentar uma operária que lhe mostrava orgulhosamente um tecido recém-produzido, Edmund sentiu algo que não experimentava há anos: orgulho. Não de posses ou vingança, mas de estar ao lado de alguém que fazia o mundo um pouco melhor apenas por existir. A primavera chegou à mansão Ashworth como uma aquarela sendo pintada lentamente. Os jardins explodiram em cores. Narcisos dourados, tulipas vermelhas e as rosas, finalmente libertas de suas estufas protetoras, enchiam o ar com fragrância embriagante. Charlotte havia desenvolvido o hábito de caminhar pelos jardins ao amanhecer, quando o orvalho ainda beijava as pétalas e o mundo parecia renascer a cada dia. Foi Mrs. Thornton quem trouxe a notícia que mudaria tudo. Lord Ashworth decidiu oferecer um baile. Anunciou durante o café da manhã, sua voz carregando uma ansiedade incomum. Convidou toda a sociedade rural de Surrey. Será no próximo sábado. Charlotte quase engasgou com seu chá. Um baile? Por quê? Não sei, querida, mas pediu especificamente que a preparássemos para participar como... Bem, ele não especificou seu papel exato. Nos dias seguintes, a mansão se transformou em um formigueiro de atividade. Criados encerravam móveis,
poliam lustres de cristal e preparavam o grande salão de baile que há anos permanecia fechado. Charlotte observava os preparativos com uma mistura de ansiedade e curiosidade, perguntando-se quais eram as verdadeiras intenções de Edmund. Na quinta-feira anterior ao evento, Mrs. Thornton surpreendeu Charlotte com um presente inesperado. Um vestido magnífico que havia pertencido a Lady Catherine. Era de seda azul petróleo com detalhes em prata, com mangas longas de renda francesa e uma saia que se movia como água líquida. Lord Ashworth pediu especificamente que usasse este vestido, explicou a governanta, ajudando Charlotte a experimentá-lo. Disse que seria adequado para a ocasião. O vestido cabia perfeitamente, como se tivesse sido costurado especialmente para ela. Quando Charlotte se olhou no espelho, viu uma transformação completa. A jovem que havia entrado na mansão como prisioneira havia se tornado uma dama de rara elegância. No sábado à noite, os convidados começaram a chegar. Carruagens elegantes percorriam a alameda principal, descarregando a nata da sociedade de Surrey. Baronetes, lorde-tenentes, comerciantes prósperos e suas esposas, adornadas com joias que capturavam a luz dos lampiões externos. Charlotte permaneceu em seus aposentos até que Mrs. Thornton veio buscá-la. Ao descer a escadaria principal, sentiu todas as conversas cessarem. O salão de baile estava magnificamente decorado. Lustres de cristal projetavam prismas de luz sobre paredes cobertas por damasco dourado, arranjos florais perfumavam o ambiente e uma pequena orquestra de câmara tocava valsas vienenses. Edmund a esperava ao pé da escada, vestindo casaca preta com colete de seda cinza e gravata branca. Seus cabelos estavam penteados para trás, acentuando a linha forte de sua mandíbula e a intensidade de seus olhos cinzentos. Quando a viu descendo, sua expressão revelou uma admiração que ele não conseguiu disfarçar. Lady Pemberton, disse ele, oferecendo-lhe o braço, está deslumbrante. O murmúrio que percorreu o salão foi quase audível. Os convidados observavam com curiosidade mal disfarçada. Quem era aquela jovem apresentada pelo misterioso Lord Ashworth? Permitam-me apresentar Lady Charlotte Pemberton, anunciou Edmund para o salão. Nossa estimada hóspede. As próximas horas foram um teste de resistência social. Charlotte foi apresentada a dezenas de pessoas, cada uma mais curiosa que a anterior sobre sua presença na mansão. Ela manejou as perguntas indiscretas com elegância, respondendo apenas o necessário enquanto observava Edmund interagir com seus convidados. Foi quando a orquestra iniciou uma valsa russa que tudo mudou. A melodia era de Tchaikovsky, melancólica e apaixonada, que parecia invocar memórias de salões petersburguenses e noites siberianas. Edmund aproximou-se de Charlotte. Dançaria comigo? Ela aceitou sua mão estendida e juntos moveram-se para o centro do salão. Quando ele a tomou nos braços, Charlotte sentiu uma corrente elétrica percorrer sua espinha. A proximidade de seus corpos, o perfume masculino que emanava de sua pele, a força controlada de suas mãos, tudo conspirava para despertar sensações que ela não sabia que existiam. Edmund dançava como um príncipe russo, guiando-a através dos passos complexos da valsa com elegância natural. Seus olhos permaneciam fixos nos dela, como se tentasse comunicar algo que as palavras não conseguiam expressar. Vitansuite, как императрица, sussurrou ele em russo. Você dança como uma imperatriz. A вы как князь из сказки, respondeu ela, sua voz baixa, íntima, e você como um príncipe de conto de fadas. Os outros casais gradualmente pararam de dançar para observá-los. Era como assistir a uma história de amor sendo contada através de movimentos, uma conversação silenciosa entre duas almas que finalmente se reconheciam. Quando a música terminou, o salão explodiu em aplausos. Edmund manteve Charlotte em seus braços por um momento a mais que o necessário, seus rostos separados apenas por alguns centímetros. Charlotte, disse ele, usando seu nome pela primeira vez, sua voz rouca de emoção. Edmund, sussurrou ela em resposta. Naquele instante, ambos compreenderam que os 100 dias haviam se tornado irrelevantes. O que estava nascendo entre eles transcendia contratos e vingança. Mais tarde naquela noite, após os convidados partirem, Charlotte e Edmund caminharam pelos jardins sob a luz da lua cheia. O ar estava perfumado com o aroma de rosas e jasmim,
e o som distante de um rouxinol criava uma trilha sonora perfeita para o momento. Por que organizou o baile? Perguntou ela. Edmund parou próximo a uma fonte onde águas cristalinas refletiam a luz lunar. Planejava humilhá-la diante da sociedade. Queria que vissem uma Pemberton em posição subserviente. Charlotte sentiu seu coração se apertar. E por que não o fez? Porque descobri que não posso destruir algo que se tornou precioso para mim. Suas palavras pairaram no ar noturno como pétalas de rosa carregadas pelo vento. Charlotte sentiu lágrimas queimarem seus olhos, não de tristeza, mas de uma felicidade tão intensa que doía. Os próximos 54 dias, disse ela suavemente, serão muito diferentes dos primeiros 46. Edmund tomou suas mãos nas dele, seus dedos longos entrelaçando-se com os dela. Charlotte, eu sei, sussurrou ela. Eu também. Sob as estrelas de Surrey, enquanto o mundo dormia, dois corações começaram a bater no mesmo ritmo, prometendo um futuro que nenhum contrato poderia definir. Maio trouxe consigo dias mais longos e uma sensação de renovação que permeava cada canto da mansão Ashworth. Charlotte havia estabelecido uma nova rotina. Suas manhãs começavam com um passeio pelos jardins com Edmund, onde discutiam desde literatura russa até as reformas sociais que planejavam implementar na fábrica. Suas tardes eram dedicadas a supervisionar melhorias nas condições de trabalho, e suas noites eram preenchidas com partidas de xadrez, leituras compartilhadas e conversas em russo que se estendiam até altas horas. A chegada do capitão James Hartwell quebrou essa harmonia como uma pedra atirada em águas tranquilas. Era uma tarde de quinta-feira quando a carruagem militar parou diante da mansão. Charlotte estava na biblioteca, organizando uma coleção de poemas de Pushkin, quando ouviu o barulho de rodas sobre cascalho e o relinchar de cavalos. Pela janela, viu um homem alto e elegante descer da carruagem. Uniforme militar impecável, cabelos loiros penteados com precisão militar e um porte que denunciava anos de comando. Mrs. Thornton anunciou a visita com expressão grave. Capitão Hartwell solicita audiência com Lord Ashworth e Lady Pemberton. Edmund apareceu na biblioteca poucos minutos depois, sua expressão tensa. Conhece o Capitão Hartwell? Charlotte sentiu seu estômago contrair-se. Conheço. Éramos próximos antes da ruína de minha família. Próximos como? Estava implícito um entendimento entre nossas famílias, um casamento arranjado que se tornaria oficial quando eu completasse 25 anos. Edmund fechou os punhos, sua mandíbula contraindo-se. E agora ele vem reclamar seus direitos. Não sei por que veio. Encontraram o Capitão Hartwell no salão principal, examinando um quadro de paisagem inglesa. Era realmente um homem impressionante. Alto, ombros largos, feições aristocráticas que as mulheres consideravam encantadoras. Quando se virou para cumprimentá-los, seu sorriso era confiante, quase predatório. Charlotte, minha querida, disse ele, tomando sua mão e beijando-a com familiaridade que fez Edmund cerrar os dentes. Está ainda mais bela. A vida no campo lhe faz bem. Capitão Hartwell, respondeu ela, retirando delicadamente sua mão. Esta é uma surpresa inesperada. E Lord Ashworth, continuou James estendendo a mão para Edmund. Sua reputação o precede. Dizem que é um milagre dos negócios. Edmund apertou a mão oferecida com força desnecessária. Capitão. Durante o jantar, servido no salão formal com a melhor porcelana da família, James revelou suas intenções com a sutileza de um touro em uma cristaleria. Falou sobre suas condecorações militares, sua posição social, suas propriedades em Hampshire e gradualmente direcionou a conversa para Charlotte. Como sabem, disse ele, cortando delicadamente o cordeiro assado, sempre mantive afeição especial por Charlotte. Os infortúnios de sua família não mudaram meus sentimentos. Charlotte sentiu Edmund tensionar-se ao seu lado. Capitão, sou grata por sua lealdade, mas... Na verdade, interrompeu James, vim fazer uma proposta formal. Ele se virou para Edmund. Lord Ashworth, sei que Charlotte está sob sua proteção, devido a questões familiares. Estou disposto a compensá-lo financeiramente para liberar qualquer compromisso que possam ter. O silêncio que se seguiu foi glacial. Edmund pousou os talheres com controle deliberado, seus olhos cinzentos se estreitando perigosamente. Capitão Hartwell, disse ele,
sua voz baixa, mas carregada de ameaça. Sugere que Lady Pemberton seja uma propriedade a ser negociada? Não foi isso que quis dizer, respondeu James rapidamente. Mas compreendo que homens de negócios valorizam arranjos práticos. Charlotte sentiu raiva crescer em seu peito como fogo alimentado por vento forte. Capitão, não sou um objeto a ser leiloado entre cavalheiros. Tenho voz própria nesta questão. Claro, minha querida, mas certamente prefere um futuro respeitável a... Qual seja sua situação atual? Foi Edmund quem se levantou primeiro, sua altura e presença dominando o salão. Creio que a conversa chegou ao fim. Pelo contrário, disse James também se levantando. Charlotte, peço que considere minha proposta. Ofereço-lhe casamento, posição social, segurança. O que pode esperar aqui? Charlotte olhou para Edmund, depois para James, sentindo o peso de uma decisão que mudaria o curso de sua vida. Quando falou, sua voz saiu firme, clara, inabalável. Capitão Hartwell, agradeço sua proposta, mas devo declinar. Meu lugar é aqui. Aqui? Como serviçal de um russo que comprou sua família como se fossem gado? Edmund deu um passo ameaçador em direção a James. Retire-se agora. Charlotte, insistiu James, ignorando Edmund. Não seja tola. Que futuro pode ter com este homem? Ele a usa para satisfazer sua sede de vingança. O futuro que eu escolher, respondeu ela, movendo-se para ficar ao lado de Edmund, com o homem que aprendi a respeitar e amar. A palavra amar ecoou no salão como um sino tocando. Edmund virou-se para Charlotte, seus olhos revelando surpresa e uma emoção tão intensa que ela sentiu suas pernas tremerem. James observou a cena com expressão de descrença crescente. Amar? Charlotte, ele é seu inimigo. Arruinou sua família. Não, disse Charlotte suavemente. Meu pai fez isso. Lord Ashworth apenas protegeu o que restava de sua honra. Derrotado, James dirigiu-se à porta, mas parou na soleira. Quando se cansar de brincar de pigmalião com uma Pemberton, Lord Ashworth, lembre-se de que alguns erros não podem ser desfeitos. Após sua partida, Charlotte e Edmund permaneceram em silêncio no salão. A tensão da confrontação ainda vibrava no ar como cordas de violino após uma sinfonia intensa. Falou sério? Perguntou Edmund finalmente, sua voz hesitante. Sobre amar? Charlotte virou-se para encará-lo, seus olhos verdes brilhando com lágrimas contidas. Cada palavra. Edmund a tomou nos braços então, beijando-a com uma paixão que havia sido reprimida por semanas. Era um beijo que falava de alívio, gratidão, desejo e amor, tudo misturado em um momento que parecia suspender o tempo. Quando se separaram, ambos respiravam rapidamente. Charlotte, sussurrou ele, perdoe-me por trazê-la aqui como prisioneira. Se pudesse desfazer, não desfaça nada. Interrompeu ela, tocando suavemente a cicatriz em seu rosto. Tudo nos trouxe a este momento. Tudo valeu a pena. Naquela noite, pela primeira vez em meses, Charlotte escreveu em seu diário com mãos tremendo de felicidade. Dia 67. Hoje, disse a Edmund que o amo. As palavras saíram como pássaros libertos de uma gaiola. Sei agora que não sou mais prisioneira dos 100 dias, mas da felicidade mais pura que já conheci. Faltam 33 dias para nosso acordo terminar, mas nossa história verdadeira apenas começou. Junho chegou carregando consigo o aroma de rosas inglesas em plena florada e a promessa de dias longos e dourados. Charlotte havia se acostumado a acordar com Edmund já ausente. Ele costumava levantar-se antes do amanhecer para uma cavalgada pelos campos de Surrey, um hábito que Mrs. Thornton explicara ser sua forma de combater pesadelos que ainda o visitavam desde a guerra. Foi durante uma dessas manhãs solitárias que Charlotte fez a descoberta que mudaria tudo. Ela havia descido para a biblioteca em busca de um volume específico de Byron, quando notou que uma das estantes parecia ligeiramente desalinhada. Curiosa, empurrou-a suavemente e descobriu que se movia, revelando um compartimento secreto. Dentro, encontrou uma caixa de metal polido contendo documentos militares, medalhas e cartas amareladas pelo tempo. Não era sua intenção bisbilhotar, mas uma das cartas estava parcialmente aberta, e o cabeçalho chamou sua atenção. Ministério da Guerra, Crimeia, 1855. Com o coração batendo rapidamente, ela retirou o documento e leu. Capitão Edmund Ashworth. É com grande honra que informamos sua condecoração por bravura excepcional
durante o resgate de soldados britânicos feridos na Batalha de Balaclava. Sua ação salvou 17 vidas, incluindo a do Major Henry Pemberton, ser o regimento de infantaria. Charlotte sentiu o mundo girar ao seu redor. Seu pai, salvo por Edmund, com mãos trêmulas, continuou examinando os documentos. Encontrou relatórios detalhados das ações de Edmund durante a guerra, correspondências do alto comando, elogiando sua coragem, e uma carta pessoal que a fez chorar. Querida Catherine, hoje salvei homens que lutavam ao meu lado. Um deles, Major Pemberton, sangrava tanto que pensei que perdêssemos. Carregei-o por 2 quilômetros até o hospital de campanha. Ele repetia o nome de uma filha, Charlotte, como uma oração. Prometeu que, quando retornássemos à Inglaterra, apresentaria nossa família à dele. Disse que tinha negócios que poderiam nos ajudar a prosperar. Lágrimas rolavam pelo rosto de Charlotte quando Edmund entrou na biblioteca, ainda vestindo roupas de montaria, o cabelo despenteado pelo vento matinal. Ao vê-la com os documentos, ele parou abruptamente. Charlotte, o que faz com... Por que nunca me contou? Perguntou ela, sua voz quebrada pela emoção, erguendo a carta que tremia em suas mãos. Por que nunca disse que salvou meu pai na guerra? Edmund fechou os olhos como se sentisse uma dor física. Achei os documentos quando organizei os papéis após a morte de meus pais. Não consegui. Era muito doloroso. Edmund, você salvou a vida dele. Carregou-o por quilômetros e ele... Charlotte não conseguiu terminar a frase. E ele me traiu da pior forma possível, completou Edmund, sua voz áspera. Não foi apenas um golpe comercial, Charlotte. Foi traição pessoal. Eu confiava nele como a um irmão. Charlotte se levantou, aproximando-se dele com os documentos ainda nas mãos. Conte-me tudo. Preciso saber exatamente o que aconteceu. Edmund dirigiu-se à janela, olhando para os jardins, onde a luz dourada da manhã criava sombras dançantes. Quando retornei da guerra, ainda me recuperando dos ferimentos, seu pai veio nos visitar. Trouxe presentes, contou histórias de valor que mostrei em batalha. Conquistou minha mãe completamente. Sua voz carregava uma amargura que cortava como navalha. Propôs sociedade em nossos negócios russos. Disse que seus contatos em Londres poderiam expandir nossa rede comercial. E vocês aceitaram. Minha mãe insistiu. Dizia que era destino, que Deus havia me usado para salvar Henry, para que ele pudesse nos ajudar a prosperar. Edmund riu amargamente. Durante 6 meses, foi o filho que meus pais nunca tiveram. Jantava conosco, jogava xadrez com meu pai, lia poesia russa com minha mãe. Charlotte sentiu náusea crescer em seu estômago. O que ele fez? Falsificou documentos. Transferiu todas as propriedades russas para seu nome. Vendeu nossos estoques e desapareceu para Londres. Quando confrontamos os advogados, descobrimos que legalmente não tínhamos recursos. Ele havia manipulado cada contrato com maestria. Meu Deus! Minha mãe morreu de desgosto 6 meses depois. Dizia que a traição de Henry havia quebrado sua fé na humanidade. Edmund virou-se para Charlotte, seus olhos cinzentos brilhando com lágrimas contidas. Meu pai seguiu-a 3 meses mais tarde. Eu fiquei sozinho, sem família, sem fortuna, apenas com uma medalha que me lembrava diariamente de que havia salvado o homem que destruiu tudo que amava. Charlotte largou os documentos e correu para abraçá-lo. Edmund resistiu por um momento, depois cedeu, envolvendo-a em seus braços como se ela fosse uma tábua de salvação em mar tempestuoso. Edmund, sinto muito, sussurrou ela contra seu peito. Sinto muito pelo que meu pai fez, pela dor que causou. Charlotte, você não é responsável, mas sou Pemberton. Carrego esse nome, essa culpa. Ela se afastou ligeiramente para olhá-lo nos olhos. Agora entendo sua necessidade de vingança. Se fosse comigo, talvez fizesse o mesmo. Não, disse ele, tocando suavemente o rosto dela. Você é diferente. É tudo que sua família deveria ter sido e nunca foi. Eles permaneceram abraçados na biblioteca, rodeados pelos livros que ambos amavam, enquanto o sol da manhã aquecia seus corpos e suas almas. Charlotte compreendeu naquele momento que sua presença ali não era punição, era redenção, para ambos. Edmund, disse ela finalmente, quero compensar pelo que meu pai fez. Não sei como, mas... Você já compensou, interrompeu ele, beijando sua testa suavemente. Me ensinou que nem toda bondade é interesse, nem toda lealdade é vulnerabilidade. Me devolveu a capacidade de confiar.
E você me ensinou que força e gentileza podem coexistir, que vingança e perdão às vezes são a mesma coisa. Naquela tarde, caminharam juntos pelos jardins. Visitaram a fábrica onde os operários os cumprimentaram calorosamente e, ao anoitecer, sentaram-se no terraço para assistir ao pôr do sol, pintando o céu de Surrey em tons de ouro e carmesim. Faltam 32 dias, disse Charlotte suavemente. Não mais, respondeu Edmund, entrelaçando os dedos com os dela. Não há mais prazo, não há mais contrato. Há apenas nós dois e o futuro que escolhermos construir. Enquanto as primeiras estrelas apareciam no céu de verão, Charlotte soube que havia encontrado seu lar verdadeiro, não em um lugar, mas nos braços de um homem que aprendera a transformar cicatrizes em sabedoria e dor em amor. Julho trouxe consigo o calor do verão inglês e uma carta que mudaria o curso dos últimos dias do acordo entre Charlotte e Edmund. A missiva chegou numa manhã perfumada de lavanda, trazida por um mensageiro que cavalgara durante toda a noite desde Londres. Charlotte estava no jardim de rosas, cortando flores para arranjos da casa, quando Mrs. Thornton apareceu com um envelope lacrado. O papel era de qualidade inferior, a letra trêmula, mas reconhecível. É de William, disse ela, com uma mistura de ansiedade e esperança na voz. Edmund, que regava as plantas próximas, aproximou-se enquanto ela lia. O rosto de Charlotte transformou-se gradualmente. Primeiro surpresa, depois alívio, finalmente lágrimas de felicidade. Ele está limpo, sussurrou, olhando para Edmund. William deixou o ópio. Está trabalhando como escrivão em um escritório de advocacia em Londres e quer vir pedir perdão. A você? A nós dois. Diz que compreende agora a magnitude do que fez e quer tentar reparar o mal que causou. Edmund permaneceu em silêncio por um longo momento, observando as lágrimas de Charlotte brilharem sob a luz dourada da manhã. Sua primeira reação foi recusa. Por que receber o homem cujas dívidas haviam iniciado todo aquele drama? Mas, olhando para a esperança no rosto da mulher que amava, sentiu sua resistência derreter. Convide-o, disse finalmente. Todos merecem uma segunda chance. William chegou 3 dias depois, numa carruagem simples que contrastava drasticamente com o luxo ao qual estava acostumado. Charlotte observou pela janela da biblioteca enquanto ele descia, mais magro, com roupas modestas, mas limpas, movimentos que já não denunciavam a agitação do vício. Seus olhos, anteriormente sempre evasivos, agora fitavam diretamente à frente. O reencontro dos irmãos foi tocante. Charlotte correu para abraçá-lo no hall principal, e por um momento foram apenas 2 crianças que haviam perdido muito e finalmente se reencontravam. Charlotte, disse William, sua voz rouca de emoção, perdoe-me por tudo, por te colocar nesta situação, por... Você está aqui agora, interrompeu ela. Está bem, é o que importa. Edmund apareceu no topo da escadaria, descendo lentamente. William endireitou-se, preparando-se para o encontro que havia ensaiado mentalmente durante toda a viagem. Lord Ashworth, disse ele, fazendo uma reverência profunda. Vim pedir-lhe perdão e oferecer o que posso para reparar os danos que causei. Edmund estudou o jovem por um longo momento. Via nele ecos de Charlotte, os mesmos olhos verdes, a mesma linha delicada do maxilar, mas também algo novo, humildade genuína, onde antes havia arrogância. Levante-se, William. Homens livres não se curvam. Durante o jantar servido no salão familiar em vez do formal, William contou sua história, como havia tocado o fundo após Charlotte partir, passando 3 meses em condições miseráveis nas docas de Londres. Como um pastor metodista o encontrara, oferecendo trabalho em troca de sobriedade. Como a dor da abstinência quase o matara, mas o pensamento de redimir-se perante a irmã o mantivera vivo. Trabalho agora para Messrs. Whitfield & Associates, explicou, cortando cuidadosamente seu cordeiro. 12 horas por dia copiando documentos legais. O salário é modesto, mas honesto. E os credores? Perguntou Edmund. Acordo para pagar 5 libras mensais. Levarei 20 anos, mas quitarei cada centavo. William fez uma pausa. Também trouxe isto. Retirou do casaco um pequeno embrulho de veludo. Dentro estava um anel de rubis que havia pertencido à mãe de Charlotte. Consegui resgatar do penhorista. Sei que não compensa nem 1% do que custei, mas... Charlotte tomou o anel com lágrimas nos olhos. Era a última ligação física com sua mãe,
e pensara tê-lo perdido para sempre. William, disse Edmund suavemente, posso fazer-lhe uma proposta? Senhor, preciso de alguém para gerenciar a expansão de nossos negócios para Londres. O trabalho exige integridade absoluta, conhecimento comercial e capacidade de relacionar-se com advogados e banqueiros. Edmund inclinou-se para a frente. O salário seria 20 libras mensais, mais comissões sobre contratos bem-sucedidos. William empalideceu. Lord Ashworth, não posso aceitar caridade. Não é caridade, é oferta comercial. Edmund sorriu ligeiramente. Charlotte me ensinou muito sobre dar segundas chances. Mas se falhar comigo, não haverá terceira. Não falhará, disse Charlotte com firmeza, colocando a mão sobre a do irmão. Promete? Prometo. Nos dias seguintes, William permaneceu na mansão, aprendendo os detalhes dos negócios de Edmund e reconectando-se com Charlotte. Era tocante observá-los caminhando pelos jardins, ele ouvindo atentamente, enquanto ela descrevia as reformas na fábrica e seus planos futuros. Uma tarde, enquanto Charlotte e Edmund jogavam xadrez na biblioteca, William apareceu na porta com expressão hesitante. Posso interromper? Claro, disse Charlotte, movendo sua rainha para proteger o rei. Quero agradecer-lhes novamente e dizer que vejo como se olham, como falam um com o outro. Ele sorriu pela primeira vez desde sua chegada. Mãe ficaria feliz sabendo que encontrou amor verdadeiro, Charlotte, mesmo que tenha surgido de circunstâncias infelizes. Edmund e Charlotte trocaram olhares carregados de significado. William, disse Edmund, gostaria de pedir formalmente a mão de sua irmã em casamento. Com minha bênção e alegria, respondeu William imediatamente. Mas creio que a decisão é dela. Charlotte sentiu seu coração acelerar. Edmund, tem certeza? Sou uma Pemberton. Sempre serei. Será uma Ashworth, disse ele, ajoelhando-se ao lado de sua cadeira e tomando suas mãos. Se me aceitar como marido. Sim, sussurrou ela, lágrimas de felicidade rolando por suas faces. 1000 vezes sim. William aplaudiu. Mrs. Thornton apareceu como por mágica com champanhe que mantinha reservado para ocasiões especiais. E pela primeira vez em anos, a mansão Ashworth ecoou com sons de celebração genuína. Naquela noite, enquanto a família, pois agora eram família, brindava no terraço sob as estrelas de julho, Charlotte refletiu sobre como a redenção às vezes vem disfarçada de tragédia e como o amor pode florescer até mesmo no solo mais árido da vingança. O amanhecer do 100º dia chegou com uma suavidade que parecia suspensa no tempo. Charlotte despertou antes do nascer do sol, não por ansiedade, mas por uma sensação estranha de completude, como se um ciclo cósmico estivesse se fechando. Pela janela de seus aposentos, observou os jardins da mansão Ashworth banhados pela luz dourada do início de agosto, onde cada rosa parecia abençoar o dia que marcaria o fim oficial de seu acordo. Mas há semanas já não se tratava mais de um acordo. Era amor puro, crescido entre as páginas de Pushkin e as partidas de xadrez, nutrido por conversas em russo e solidificado na luta pela dignidade dos operários da fábrica. Mrs. Thornton trouxe o chá matinal com um sorriso especial. O grande dia chegou, querida. Como se sente? Como se fosse o primeiro dia da minha vida verdadeira, respondeu Charlotte, aceitando a xícara fumegante. Edmund já levantou? Está no escritório desde as 5 da manhã. Disse que tinha documentos importantes para preparar. Charlotte vestiu seu melhor vestido, o de seda verde esmeralda que Edmund havia mandado confeccionar especialmente para ela, e desceu para encontrá-lo. O escritório ficava no primeiro andar, uma sala ampla com estantes repletas de livros comerciais e mapas das rotas comerciais internacionais. Edmund estava debruçado sobre a escrivaninha de mogno, escrevendo com concentração intensa. Quando ela bateu delicadamente na porta, ele ergueu o olhar e sorriu. Aquele sorriso que havia aprendido a amar, que transformava seu rosto severo em algo luminoso. Charlotte, entre, por favor. Ela aproximou-se, notando vários documentos espalhados sobre a mesa. Edmund levantou-se, vindo ao seu encontro. O que está fazendo com tanta dedicação desde cedo? Perguntou ela. Preparando seu presente de libertação, disse ele, tomando suas mãos. Hoje você está livre, Charlotte. Livre para partir, ficar e escolher seu destino. Edmund, deixe-me terminar. Ele a conduziu até uma poltrona próxima à janela.
Estes 100 dias me ensinaram que vingança é uma prisão que construímos para nós mesmos. Trouxe você aqui para punir sua família, mas quem foi transformado foi eu. Charlotte sentiu lágrimas começarem a formar-se em seus olhos. Por isso, continuou Edmund, dirigindo-se à escrivaninha e retornando com um documento. Preparei isto. Era um pergaminho elegante, selado com cera vermelha. Charlotte o abriu com mãos ligeiramente trêmulas e leu. Por este documento, eu, Edmund Mikhailovich Ashworth, declaro quitadas todas as dívidas da família Pemberton para com minha pessoa, perdoando qualquer agravo passado e renunciando a qualquer direito de compensação. Além disso, transfiro à Lady Charlotte Pemberton a propriedade de 1.000 libras esterlinas e uma casa em Londres, para que possa reconstruir sua vida com dignidade e independência. Edmund, não posso aceitar. Pode e deve. É sua por direito, como compensação pelos dias que passou aqui contra sua vontade. Charlotte dobrou cuidadosamente o documento, seus olhos verdes brilhando com uma mistura de lágrimas e determinação. E se eu não quiser minha liberdade? Como? E se eu quiser ficar aqui para sempre? E se estes 100 dias me ensinaram que meu lugar é ao seu lado? Edmund a fitou com uma intensidade que fez o coração dela acelerar. Charlotte, tem certeza? Não é gratidão ou senso de obrigação. É amor, disse ela simplesmente, levantando-se e aproximando-se dele. Amor que cresceu em terreno árido e floresceu apesar de tudo. Amor que me faz querer construir algo belo com você. Edmund a tomou nos braços, girando-a no ar como se ela fosse leve como uma pluma. Я люблю тебя, моя драгоценная Charlotta. Eu te amo, minha preciosa Charlotte. Я люблю тебя, мой дорогой Edmund, respondeu ela em russo. E eu te amo, meu querido Edmund. Beijaram-se ali no escritório, onde tantas decisões comerciais eram tomadas, com a luz matinal entrando pelas janelas e o som distante dos teares da fábrica, criando uma sinfonia de produtividade e esperança. Quando nos casaremos? Perguntou Charlotte quando se separaram. Quando quiser. Amanhã, se me aceitar. Quero algo simples. Na capela da propriedade, com Mrs. Thornton, William e os operários da fábrica. Nossa verdadeira família. Perfeito. Passaram o dia caminhando pelos jardins, visitando a fábrica onde anunciaram o noivado para a alegria geral dos trabalhadores e planejando um futuro que incluía a expansão dos negócios para beneficiar mais comunidades trabalhadoras. Ao anoitecer, sentaram-se no terraço para assistir ao pôr do sol. Charlotte estava aninhada nos braços de Edmund, sentindo a respiração dele movimentar suavemente seus cabelos. Como o que começou com ódio se transformou na coisa mais bela que já experimentei. Talvez porque ambos precisávamos aprender que força verdadeira não está em dominar outros, mas em se permitir ser vulnerável com a pessoa certa, e que a pessoa certa às vezes aparece disfarçada de inimigo. Edmund riu. Aquele som rico que Charlotte adorava, ou disfarçada de prisioneira que se revela uma libertadora. Enquanto as estrelas começavam a aparecer no céu de Surrey, Charlotte refletiu sobre a jornada extraordinária que haviam percorrido juntos. Sabe o que mais me impressiona nesta história toda? Disse ela. O quê? Como duas pessoas feridas podem se curar mutuamente. 100 dias que mudaram 2 vidas, 2 famílias e que criariam ondas de mudança social que se estenderiam muito além da mansão Ashworth. Edmund, disse ela suavemente, obrigada por me sequestrar. Ele riu até as lágrimas. Obrigado por me deixar. Naquela noite, Charlotte escreveu a última entrada em seu diário. Dia 100. Hoje termina minha prisão e começa a minha verdadeira vida. Aprendi que o amor é o único contrato que vale a pena assinar e que encontrei no meu sequestrador o homem mais honorável que já conheci. Amanhã serei Mrs. Ashworth, não por obrigação, mas por escolha. E que escolha magnífica é esta! A capela da propriedade Ashworth não via uma celebração desde o casamento dos pais de Edmund, 20 anos antes. Era uma construção simples, mas elegante, de pedra calcária coberta por era centenária, com vitrais que projetavam arco-íris sobre o altar quando o sol os atravessava. Charlotte acordou na manhã de seu casamento com um sentimento de paz absoluta. Mrs. Thornton havia preparado um banho perfumado com rosas do jardim, e enquanto se banhava, Charlotte ouviu o movimento incomum da casa, vozes animadas dos criados preparando a recepção, o som de carruagens chegando com convidados da fábrica
e a melodia distante de um violinista afinando seu instrumento. O vestido de noiva havia sido da mãe de Edmund, seda marfim com renda de Bruxelas, ajustado perfeitamente por uma costureira local. Mrs. Thornton a ajudou a vestir-se, seus olhos marejados de lágrimas de felicidade. Lady Catherine ficaria radiante vendo seu vestido em uma ocasião tão feliz, disse a governanta, ajustando o véu que havia pertencido à família Ashworth há 3 gerações. William apareceu para escoltá-la até a capela. Estava elegante em seu novo traje, presente de Edmund, e sua transformação desde os dias sombrios do vício era completa. Ofereceu-lhe o braço com um sorriso orgulhoso. "Pronta para se tornar uma Ashworth?" perguntou ele. "Mais que pronta", respondeu Charlotte, aceitando o pequeno buquê de rosas brancas e lavanda que Mrs. Thornton lhe oferecia. A caminhada até a capela foi como passear por um sonho. Os jardins estavam no auge de sua beleza estival, com rosas de todas as cores criando uma sinfonia visual, e o ar perfumado com o aroma doce de jasmim e madressilva. Operários da fábrica e suas famílias alinhavam-se respeitosamente ao longo do caminho, acenando e sorrindo para a noiva que havia conquistado seus corações com bondade genuína. Dentro da capela, Edmund a esperava junto ao altar. Vestia casaca azul marinho com colete cinza-prata, seus cabelos negros penteados impecavelmente, mas eram seus olhos que capturaram Charlotte, brilhando com uma emoção tão intensa que ela sentiu seu coração acelerar. O reverendo local, um homem idoso de barba branca e olhos gentis, conduziu a cerimônia com simplicidade tocante. As promessas foram feitas em inglês e russo, honrando as 2 culturas que agora se uniam. "Я обещаю любить тебя всей душой", prometeu Edmund em russo. "Prometo amar-te com toda a minha alma." "И я обещаю быть твоей спутницей в радости и в горе", respondeu Charlotte na mesma língua. "Eu prometo ser sua companheira na alegria e na tristeza." Quando se beijaram como marido e mulher, a capela explodiu em aplausos calorosos. Mrs. Thornton chorava abertamente. William assoviava como um garoto travesso, e os operários gritavam vivas que ecoaram pelos jardins. A recepção foi realizada nos jardins, sob tendas brancas decoradas com guirlandas de flores silvestres. Edmund havia insistido que todos os funcionários da fábrica e suas famílias fossem convidados, criando uma celebração que misturava classes sociais de forma inédita para a época. Mary Fletcher, a operária que havia liderado as negociações durante a greve, aproximou-se dos noivos com um presente especial, um chale tecido pelas mulheres da fábrica, com padrões que contavam a história do romance entre Charlotte e Edmund através de símbolos delicados. "Para a senhora que nos ensinou que bondade não conhece fronteiras sociais", disse Mary, colocando o chale sobre os ombros de Charlotte. Durante o jantar, servido em mesas longas que acomodavam desde lords locais até aprendizes da fábrica, Edmund levantou-se para um brinde. "Amigos, há 100 dias trouxe Charlotte para esta casa, movido por vingança e amargura. Hoje ela não apenas salvou minha alma da escuridão, mas nos mostrou a todos que mudança verdadeira começa quando escolhemos amor, ao invés de ódio." Ele virou-se para Charlotte, seus olhos brilhando. "Minha querida esposa, você transformou uma casa em lar, operários em família, e um homem quebrado em alguém capaz de sonhar novamente. Prometo passar todos os dias de nossa vida honrando o presente que você é." Charlotte levantou-se radiante. "Edmund me ensinou que força verdadeira não está em dominar, mas em construir. Juntos, continuaremos criando um mundo onde dignidade e oportunidade não sejam privilégios, mas direitos." A celebração se estendeu até altas horas. Crianças dos operários brincavam entre as mesas, enquanto seus pais dançavam ao som de música folclórica inglesa e russa. Foi uma festa que quebrou barreiras e criou memórias que durariam gerações. Quando finalmente se retiraram para a mansão, Charlotte e Edmund caminharam de mãos dadas pelos jardins sob a luz da lua cheia. Pararam junto à fonte, onde haviam compartilhado seu primeiro momento íntimo meses antes. "Senhora Ashworth", disse Edmund, experimentando o nome. "Como soa bem. Melhor ainda será quando nossos filhos carregarem esse nome", respondeu Charlotte, aninhando-se em seus braços. "Filhos que crescerão sabendo que amor pode nascer até mesmo das circunstâncias mais improváveis."
e que serão criados para construir pontes, não muros. Naquela noite, em seu quarto matrimonial, o antigo quarto de Lady Catherine, renovado especialmente para eles, Charlotte e Edmund selaram sua união com ternura e paixão, que transformaram dois corações feridos em uma só alma. O outono dourado de 1885 pintava Surrey com pinceladas de âmbar e carmesim quando Charlotte Ashworth sentiu os primeiros sinais de que sua vida estava prestes a mudar novamente. Estava no jardim supervisionando o plantio de bulbos de tulipas para a primavera seguinte, quando uma onda de enjoo familiar a fez buscar apoio numa das árvores centenárias. Mrs. Thornton, que se tornara mais mãe que governanta ao longo do último ano, aproximou-se com um sorriso conhecedor. "Quantas semanas, querida?" Charlotte corou, sua mão instintivamente movendo-se para o ventre ainda plano. "Acho que 6. Não contei a Edmund ainda. Ele ficará radiante. Sonha com filhos que possam brincar nos mesmos jardins onde ele cresceu." A transformação da mansão Ashworth, no último ano, havia sido notável. O que antes era uma casa silenciosa, assombrada por fantasmas de vingança, tornara-se um lar vibrante que recebia constantemente visitas de reformadores sociais, operários que vinham discutir melhorias trabalhistas e comerciantes interessados no modelo inovador de Edmund. A fábrica têxtil Ashworth tornara-se referência nacional. Com jornadas de trabalho de 8 horas, creche para filhos de operárias, assistência médica gratuita e participação nos lucros, atraía visitas de industriais de toda a Inglaterra que queriam compreender como Edmund conseguia alta produtividade, mantendo funcionários felizes e leais. Charlotte havia se tornado peça fundamental nessa transformação. Sua habilidade com idiomas a tornara responsável pela correspondência internacional, enquanto sua sensibilidade social a estabelecera como mediadora natural entre patrões e empregados. 2 vezes por semana, oferecia aulas de leitura para filhos de operários na biblioteca da mansão. William prosperava em Londres, gerenciando a expansão dos negócios Ashworth na capital. Suas cartas chegavam semanalmente, repletas de entusiasmo sobre novos contratos e sua gradual quitação das dívidas antigas. Havia inclusive rumores de um romance com a filha de um comerciante respeitável. Foi durante o jantar que Charlotte decidiu compartilhar sua descoberta. Edmund falava animadamente sobre os planos para abrir uma segunda fábrica em Manchester, quando ela interrompeu suavemente. "Edmund, preciso contar-lhe algo importante." Ele imediatamente prestou atenção total, seus olhos cinzentos estudando o rosto dela, com a intensidade que reservava para momentos significativos. "Estou esperando um bebê", disse ela simplesmente. O silêncio que se seguiu foi profundo. Edmund permaneceu completamente imóvel, processando a informação, até que um sorriso lento e deslumbrante se espalhou por seu rosto. "Um bebê", repetiu ele, como se experimentasse as palavras. "Nosso bebê." Levantou-se rapidamente, contornou a mesa e a tomou nos braços, girando-a suavemente antes de pousá-la com cuidado exagerado. "Charlotte, meu amor, você tem certeza? Absoluta? Quando? Primavera, creio. Maio, talvez." Edmund ajoelhou-se diante dela, colocando as mãos sobre seu ventre com reverência quase religiosa. "Mój rebenok", sussurrou em russo. "Meu filho." "Nosso filho", corrigiu ela, tocando suavemente os cabelos dele, que crescerá conhecendo apenas amor, nunca vingança. Naquela noite, deitados em sua cama matrimonial, planejaram o futuro da criança que viria. Falaram sobre nomes que honrassem ambas as culturas, sobre como educariam a criança para valorizar tanto a herança russa quanto a inglesa, sobre os valores de compaixão e justiça que queriam transmitir. "Será diferente da nossa geração", disse Edmund, acariciando suavemente o cabelo de Charlotte. "Crescerá num mundo onde amor venceu ódio, onde 2 famílias inimigas se tornaram uma só, e aprenderá que as melhores histórias são aquelas onde aparentes inimigos se tornam almas gêmeas." Os meses seguintes passaram em preparação alegre. Edmund tornou-se ainda mais protetor, insistindo que Charlotte reduzisse suas atividades na fábrica. Ela concordou parcialmente, mas manteve as aulas para as crianças e a correspondência internacional, atividades que podia realizar sentada. A notícia espalhou-se rapidamente pela comunidade. Os operários da fábrica,
organizaram uma coleta para confeccionar enxoval para o bebê, cada peça bordada com carinho por mãos experientes. Mrs. Thornton assumiu o comando dos preparativos do quarto infantil, transformando um dos quartos adjacentes ao casal numa nursery digna de contos de fadas. William veio de Londres, especialmente para celebrar a notícia, trazendo presentes caros e histórias engraçadas sobre como seria tio. Durante sua visita, compartilhou novidades importantes. Havia pedido Margaret Whitfield em casamento e ela a aceitara. 2 casamentos Pemberton em 2 anos, brincou Charlotte. Mamãe ficaria emocionada. E papai, acrescentou William, sua expressão tornando-se séria. Talvez pudesse encontrar paz sabendo que suas ações, por mais terríveis que tenham sido, acabaram unindo 2 pessoas extraordinárias. A gravidez progrediu tranquilamente. Charlotte florescia com a maternidade iminente, sua beleza natural intensificada por um brilho especial que fazia Edmund apaixonar-se por ela novamente a cada dia. Nas noites de inverno, ele lia para o bebê ainda no ventre, poesia russa e contos ingleses, preparando o pequeno para a dualidade cultural que seria sua herança. Quando as primeiras flores da primavera começaram a desabrochar nos jardins de Surrey, Charlotte soube que em breve conheceria o rosto da criança que havia selado para sempre a união entre os Ashworth e os Pemberton. A primavera de 1886 chegou com uma explosão de vida, que parecia ecoar a própria existência, florescendo no ventre de Charlotte. Os jardins da mansão Ashworth estavam magníficos. Tulipas em fileiras geométricas perfeitas, narcisos dançando com a brisa suave e as rosas começando a formar seus primeiros botões. Era como se a natureza celebrasse antecipadamente a chegada da nova geração Ashworth. Charlotte estava em seu 8º mês de gravidez, radiante apesar do desconforto natural. Suas manhãs eram dedicadas a correspondências comerciais. Ela havia se tornado peça fundamental na expansão internacional dos negócios de Edmund, especialmente com a Rússia, onde sua fluência no idioma e conhecimento cultural facilitavam negociações complexas. Foi numa tarde de maio, enquanto revisava contratos para a importação de seda de São Petersburgo, que as primeiras contrações começaram. Inicialmente suaves, como ondas distantes tocando uma praia calma, gradualmente se intensificaram, até que Charlotte compreendeu que o momento havia chegado. Mrs. Thornton, chamou, sua voz calma, mas urgente. A governanta apareceu imediatamente, como se estivesse esperando o chamado há semanas. É hora, querida? Creio que sim. A transformação da mansão foi instantânea. Mrs. Thornton assumiu o comando total, enviando criados para buscar a parteira da vila, Dr. Morrison de Londres, e claro Edmund, que estava na fábrica supervisionando a instalação de novas máquinas. Quando Edmund chegou, 20 minutos depois, encontrou Charlotte caminhando lentamente pelos corredores. Uma técnica que a parteira, Mrs. Davis, havia recomendado para facilitar o trabalho de parto. Sua expressão mostrava determinação misturada com dor controlada. Como se sente? Perguntou ele, oferecendo-lhe o braço para apoio. Como se estivesse prestes a conhecer nosso milagre, respondeu ela, parando para respirar profundamente durante uma contração mais forte. Devo permanecer com você? Sempre. O trabalho de parto durou 14 horas. Edmund permaneceu ao lado de Charlotte o tempo todo, segurando sua mão, sussurrando palavras de encorajamento em russo e inglês, sendo sua âncora durante as ondas de dor que precedem o milagre da vida. Doutor. Morrison chegou de Londres durante a noite, verificando o progresso e assegurando a todos que tudo estava transcorrendo normalmente. Mrs. Davis, uma mulher experiente que havia auxiliado centenas de nascimentos na região, mantinha-se calma e encorajadora. Foi nas primeiras horas da madrugada de 15 de maio que tudo mudou rapidamente. Posso ver a cabeça, anunciou Mrs. Davis. Mais algumas contrações, Lady Ashworth. Charlotte encontrou força que não sabia possuir, apertando a mão de Edmund com intensidade que deixou marcas em seus dedos. E então, com um último esforço que parecia canalizar toda a energia do universo, sentiu o alívio súbito e absoluto. O primeiro choro foi forte e indignado, anunciando ao mundo que uma nova alma havia chegado. É uma menina! Exclamou o Dr. Morrison, erguendo um pequeno ser perfeito, coberto de vernix e sangue, mas inconfundivelmente bela.
Charlotte desabou contra os travesseiros, exausta mas radiante, enquanto Edmund fitava sua filha com expressão de absoluto assombro. Quando Mrs. Davis colocou a bebê limpa e envolvida em seu peito, Charlotte sentiu uma explosão de amor tão intensa que parecia impossível que seu coração pudesse contê-la. Ona Prekrasna, sussurrou Edmund em russo, tocando delicadamente a minúscula mão de sua filha. Ela é linda. Perfeita, concordou Charlotte, observando os olhos escuros da bebê, que pareciam querer absorver todo o mundo novo ao seu redor. Como a chamaremos? Perguntou Edmund. Charlotte havia pensado sobre isso durante meses. Catherine Natasha Ashworth. Catherine por sua mãe. Natasha por minha governanta russa. Perfeito. Catherine Natasha. Edmund beijou suavemente a testa da esposa. Obrigado por me dar o maior presente da minha vida. Quando o sol nasceu sobre Surrey, iluminando os jardins onde duas famílias inimigas haviam encontrado redenção através do amor, a pequena Catherine dormia tranquilamente nos braços de sua mãe, alheia ao fato de que sua existência representava a vitória final da esperança sobre a vingança. Mrs. Thornton preparou um café da manhã especial para comemorar. William chegou de Londres no trem da tarde, carregando presentes extravagantes, e os operários da fábrica enviaram uma delegação para conhecer a pequena princesa, que cresceria sabendo que dignidade e compaixão não conhecem fronteiras sociais. Naquela noite, enquanto Charlotte amamentava Catherine pela primeira vez, Edmund sentou-se ao lado da cama, observando as duas mulheres que haviam transformado sua vida de vingança numa sinfonia de amor. Sabe o que mais me emociona? Disse Charlotte, ajustando delicadamente a posição da bebê. O quê? Ela crescerá ouvindo nossa história não como tragédia, mas como conto de fadas. Para ela será natural que um russo e uma inglesa, duas famílias inimigas, tenham se tornado uma só através do amor. E quando for maior, entenderá que as melhores vitórias são aquelas onde todos ganham. Catherine Natasha Ashworth adormeceu ao som das vozes de seus pais, planejando um futuro onde a única herança que importava era a capacidade de transformar diferenças em complementos, conflitos em oportunidades de crescimento e cicatrizes do passado em fundações para um amanhã mais belo. 2 anos haviam se passado desde o nascimento de Catherine, e o outono de 1888 trouxe consigo uma serenidade dourada que parecia abençoar cada canto da propriedade Ashworth. Charlotte caminhava pelos jardins, carregando sua filha de 2 anos, que tagarelava em uma mistura encantadora de inglês e russo, apontando excitadamente para as folhas que dançavam no vento. Mama, smotri, listia tansuyut. Mamãe, olhe, as folhas estão dançando, exclamava a pequena Catherine, seus cabelos escuros brilhando ao sol. Sim, minha querida, elas estão dançando para você, respondeu Charlotte, beijando a testa da filha. A transformação completa de suas vidas era visível em cada detalhe. A fábrica Ashworth havia se tornado modelo nacional, visitada por reformadores sociais de toda a Europa. O sistema de participação nos lucros havia criado uma classe operária próspera e leal, e a educação oferecida aos filhos dos trabalhadores estava produzindo a primeira geração de jovens alfabetizados da região. William havia se casado com Margaret no ano anterior, e agora gerenciava 3 lojas Ashworth em Londres, todas baseadas no princípio de tratamento justo para funcionários e clientes. Suas cartas chegavam semanalmente, repletas de histórias sobre seu primeiro filho a caminho e sobre como o modelo de negócios criado por Edmund estava inspirando outros comerciantes. Edmund emergia da casa principal, carregando uma segunda surpresa que Charlotte estava guardando para o momento perfeito. Estava grávida novamente, desta vez de gêmeos. A descoberta havia sido feita na semana anterior, e eles ainda se deliciavam com a perspectiva de uma casa ainda mais cheia de risadas infantis. Como estão minhas 3 mulheres favoritas? Brincou Edmund, abraçando Charlotte e tomando Catherine no colo. Papa! Gritou a menina alegremente, beijando o rosto do pai com o entusiasmo típico dos 2 anos. 4, corrigiu Charlotte com um sorriso misterioso. Como? 4 mulheres favoritas, doutor. Morrison confirmou ontem. São meninas, gêmeas. Edmund quase deixou Catherine cair da surpresa. Seus olhos se arregalaram, depois se encheram de lágrimas de felicidade pura.
Gêmeas, 2 Catherines mais, 2 pequenas Ashworth que crescerão sabendo que o mundo pode ser mudado quando as pessoas escolhem amor ao invés de ódio. Naquela tarde, enquanto Catherine brincava nos jardins sob a supervisão cuidadosa de Mrs. Thornton, Charlotte e Edmund sentaram-se no terraço onde tantas decisões importantes haviam sido tomadas. A vista era espetacular. Jardins perfeitamente cuidados se estendiam até onde a vista alcançava. A fábrica funcionava harmoniosamente ao longe, e o som de risadas infantis ecoava pelos corredores da mansão. Às vezes não consigo acreditar que tudo começou com vingança, disse Edmund, entrelaçando os dedos com os de Charlotte. Não começou com vingança, corrigiu ela. Começou com dor. A vingança foi apenas o disfarce que o destino usou para nos unir. E agora? Agora temos uma família, uma comunidade próspera e a certeza de que nossas filhas crescerão num mundo melhor que o nosso. Edmund levantou-se, dirigindo-se a uma mesa onde havia preparado uma surpresa especial. Retornou com um álbum de couro encadernado artisticamente. Mandei confeccionar isso para Catherine, para quando crescer, explicou, abrindo o álbum. As páginas continham a história completa de seus pais. Fotografias da mansão antes de Charlotte chegar, retratos de família, cartas trocadas durante o noivado, recortes de jornais sobre as reformas sociais da fábrica e uma narrativa cuidadosamente escrita sobre como o amor pode transformar as circunstâncias mais adversas. É lindo, sussurrou Charlotte, virando as páginas com cuidado. Ela saberá exatamente de onde veio e por que pode acreditar no poder do amor. E suas irmãs também. Quero que todas entendam que não importa quão diferentes as pessoas pareçam, quão impossível uma situação pareça, sempre há esperança de transformação. Naquela noite, após colocar Catherine para dormir, a criança sempre insistia em ouvir histórias em russo antes de adormecer. Charlotte e Edmund caminharam pelos jardins sob a luz da lua cheia, relembrando cada momento significativo de sua jornada juntos. Se você pudesse voltar no tempo, perguntou Charlotte, mudaria alguma coisa? Edmund considerou cuidadosamente antes de responder. Não mudaria nosso encontro, mas gostaria de ter poupado você dos primeiros momentos difíceis. Não merecia ser tratada como prisioneira, mas se você me tivesse tratado como hóspede desde o início, teria dado a si mesmo a chance de conhecer quem eu realmente era? Provavelmente não. Minha amargura era uma armadura muito espessa. Então não mudaria nada. Cada lágrima, cada momento de raiva, cada noite solitária, tudo nos trouxe para este momento perfeito. Pararam junto à fonte, onde haviam compartilhado seu primeiro beijo real, meses antes. A água cristalina refletia as estrelas, criando um espelho cósmico que parecia conectá-los ao infinito. Charlotte Ashworth, disse Edmund tomando suas mãos nas dele, prometo que nos próximos 50 anos vou amá-la com a mesma intensidade que sinto neste momento. E eu prometo que nossas filhas crescerão conhecendo um mundo onde diferenças são celebradas, onde conflitos são oportunidades de crescimento e onde o amor sempre vence. Beijaram-se sob as estrelas de Surrey, 2 corações que haviam encontrado sua casa verdadeira um no outro, enquanto ao longe a mansão Ashworth brilhava com luz dourada, abrigando sonhos de um futuro construído sobre as fundações mais sólidas possíveis. Perdão, compreensão e amor incondicional. Quando retornaram à casa, encontraram Catherine fora da cama, esperando na escadaria com seu ursinho de pelúcia favorito. Mama, papa, я вас люблю, disse a menina com a seriedade que apenas crianças conseguem expressar. Mamãe, papai, eu amo vocês. E мы тебя любим, наша маленькая princesa, responderam juntos. E nós amamos você, nossa pequena princesa. Enquanto levavam Catherine de volta para a cama, Edmund e Charlotte sabiam que haviam construído algo que transcendia suas próprias vidas. Haviam criado um legado de amor que se espalharia através de gerações, provando que as histórias mais belas são aquelas onde aparentes inimigos se tornam família, onde cicatrizes se transformam em sabedoria e onde 100 dias de inverno podem florescer numa primavera eterna. E assim, sob o teto da mansão que havia testemunhado tanto sofrimento quanto alegria, a família Ashworth adormeceu em paz, sabendo que havia conquistado a vitória mais importante de todas, a transformação do ódio em amor puro e duradouro.